Olá pessoal, a nossa aula é racionalizando denominadores de uma expressão fracionária. Consideremos aqui a seguinte expressão fracionária: 1 sobre raiz de 3. Observe que o denominador dessa fração é uma raiz e um número irracional. A partir dessa expressão fracionária, efetuaremos duas formas de cálculo. Vamos à primeira. Ao considerarmos a raiz de 3, se tratando de um número irracional, não existe raiz exata. Fazendo nossos cálculos, nós vamos encontrar aí, por aproximação até a terceira casa decimal, 1,732. A forma decimal de representar essa expressão é a seguinte. Então, temos aqui a expressão dada inicial, 1 sobre raiz de 3. Vamos dividir 1 por raiz de 3. Não dividindo 1 por raiz de 3, então nós vamos aqui conservar o 1, encontrar a raiz de 3, como não existe raiz exata, como vimos no início, por aproximação, 1,732. Se fizermos nossos cálculos aí, dividir 1 por 1,732, nós vamos encontrar 0,577. Voltemos a considerar a mesma expressão fracionária, 1 sobre raiz de 3. E vamos ao segundo cálculo. Usando a equipe de frações, vamos multiplicar o numerador e vamos multiplicar o denominador dessa fração pelo número raiz de 3. Então, temos aqui a expressão fracionária 1 sobre raiz de 3. Conservemos aqui o 1, o numerador, conservemos o denominador, raiz de 3, e vamos multiplicar ambos pelo denominador da fração, raiz de 3. Então, multiplicando 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, ou conserva-se o radical e multiplica-se os radicando. 3 vezes 3, 9. Ou da forma que está. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado. Vamos continuar o cálculo. Conservando aqui raiz de 3 e vamos encontrar a raiz de 3 ao quadrado. Como sabemos que 3 ao quadrado é igual a 9 e a raiz de 9, 3. Então temos aqui, chegamos a essa expressão fracionária. Raiz de 3 sobre 3. Essa expressão fracionária é equivalente a essa daqui. A diferença é que nessa expressão fracionária, o denominador é um número irracional e no processo de transformação encontramos uma expressão fracionária na qual o denominador passa a ser um número racional. Raiz de 3 sobre 3. Para fazer essa divisão, vamos encontrar a raiz desse número. Como vimos no início, equivale a 1,732. Conserva aqui o denominador 3. Dividindo 1,732 por 3, vamos encontrar 0,577. Você pode notar as expressões 1 sobre raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3 são equivalentes, pois obtivemos o mesmo resultado nos dois cálculos, 0,577, um número decimal. Porém, você deve notado que foi muito mais simples dividir raiz de 3 por 3 do que dividir 1 por raiz de 3. Por esse motivo, é usual transformar toda expressão desse tipo, em que um denominador é uma raiz de número irracional, por um número na qual o denominador passa a ser um número racional. Então, no processo de transformação, em que o denominador é o número irracional, nós vamos encontrar uma outra expressão fracionária na qual o denominador passa a ser um número racional. A essa transformação, qualquer transformação desse tipo, damos o nome de racionalização de denominadores. Beleza, pessoal?